Oi, tudo bem? Sou Claudine Bernardes, escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas. Sou autora de vários contos, alguns deles você pode ver por aqui, e resolvi fazer este programa sobre educação emocional nas entidades religiosas, porque muitas das minhas alunas, alunos, que são psicólogos, psicopedagogos, educadores, eles também realizam atividades em entidades religiosas, dentro da sua área de atuação, tanto como psicólogos ou como educadores, em escolas bíblicas dominical, eh, em algumas outras, com adolescentes, com adultos, com grupos de casais. Então, muitas vezes eles me perguntam sobre como realizar as atividades contoexpressivas dentro das suas igrejas ou das suas entidades religiosas, ou inclusive em atividades que essas entidades realizam, ok? Então, eu resolvi criar esse programa. Nós tivemos uma videoaula muito interessante, mas eu achei que foi pouco tempo, que faltou explicar melhor algumas coisas, então resolvi fazer uma série de vídeos onde eu peguei aquela videoaula que nós fizemos e dividi e ampliei o conteúdo para que tanto as minhas alunas como algumas outras pessoas que também se interessam pelo tema possam aproveitar e aprender um pouquinho mais, ok? Considero muito importante explicar também que o meu trabalho ele não se centra em atividades religiosas, não se centra em entidades religiosas. Eu sou a criadora do método da contoexpressão, que é a arte de compartilhar, provocar e despertar conhecimento de forma sensorial e simbólica através de contos, ok? Depois vou mostrar para vocês as formações que eu tenho disponíveis sobre esse assunto. Porém, é uma verdade que na nossa sociedade existem muitas entidades religiosas que têm uma participação bastante importante na sociedade e que desenvolvem muitas atividades, com o qual me deparei com essa realidade de que muitos dos meus alunos necessitavam de atividades de educação emocional para serem realizadas nessas entidades. Então, resolvi criar, como eu já expliquei, este programa, ok? Então, vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre esse tema e como aplicá-los em entidades religiosas e também através de entidades religiosas. Vamos lá. Educação emocional nas entidades religiosas. Atividades para crianças, adolescentes e adultos. Por que é importante desenvolver atividades de educação emocional em entidades religiosas? Por quê? Você já pensou nisso? E é importante, pensemos bem. Pensemos que as entidades religiosas estão formadas por um grupo de pessoas. Essas pessoas se relacionam entre si, muitas delas se consideram família porque crescem nesse ambiente, se desenvolvem ali e, e necessitam aprender ferramentas de gestão emocional para que essa relação seja mais frutífera. Também sabemos que onde existem seres humanos, sempre haverá conflitos, ok? Então, desenvolver as capacidades emocionais desses seres humanos que estão nesse ambiente social é muito importante. É importante para eles e também é importante para o trabalho que eles desenvolvem, tendo em vista que as igrejas elas têm um fundo social também bastante importante, porque elas se desenvolvem na sociedade, ok? Realizam trabalhos sociais, realizam trabalhos de formação fora do seu ente, do seu ente ou da sua congregação, ok? Nos bairros onde existem, elas realizam atividades para ajudar esses bairros. Então, é importante que as pessoas que fazem parte desse ente religioso, elas tenham suas próprias capacidades emocionais desenvolvidas para poder se relacionar entre si e também para poder desenvolver o seu trabalho de uma forma mais efetiva. Mas também existe uma fala de Jesus que eu acho muito importante e que deve ser a base de todo o trabalho de inteligência emocional dentro das igrejas. Está em Mateus 22, 37 ao 40, que diz: E disse Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bem, aqui é importante ter em conta
que a base, como é importante esse versículo, porque Jesus deixou claro que é muito importante, o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. E também é importante amar o próximo como a ti mesmo. E essa segunda frase, amar o próximo como a ti mesmo, tem um significado muito importante na vida prática de todo ser humano. Porque que significa isso? Significa que para que eu ame o meu próximo, eu tenho que aprender a amar-me. Ou seja, ama o teu próximo como a ti mesmo. O primeiro passo para você amar o teu semelhante é você aprender a se amar, se respeitar, se querer, se valorizar no limite correto e equilibrado. Ou seja, é encontrar um equilíbrio na sua vida para poder desenvolver uma relação de equilíbrio com o outro. Ama o teu próximo como a ti mesmo, de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa, ok? Agora vamos estudar um pouquinho das bases emocionais, as bases da inteligência emocional, e você vai ver como faz muito sentido essa fala de Jesus em relação a ama o teu próximo como a ti mesmo, porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Você não pode dar amor se você não tem amor. Você não pode amar o teu próximo de uma forma verdadeira e eficaz e equilibrada se você não se ama. Porque se você não se ama e tentar desenvolver esse amor em relação ao teu semelhante, esse amor vai ser um amor desequilibrado. Porque você vai esperar coisas dele que talvez ele não possa te oferecer. Você vai ter expectativas que são fora da realidade. Por quê? Porque existe um desequilíbrio emocional na sua vida. Então, você vê como é importante a inteligência emocional também dentro das entidades religiosas? E agora vamos seguir com o nosso tema. Vamos lá. Ok. Quem pode ser o nosso público nas atividades de educação emocional dentro das entidades religiosas ou realizadas através das entidades religiosas? Crianças, adolescentes, adultos, idosos. A base do meu trabalho é a utilização de contos, ok? Então, muitas vezes, quando eu explico para as pessoas que eu utilizo contos na educação, as pessoas pensam que eu trabalho com crianças, e isso é uma grande equivocação, porque sim, eu trabalho com crianças, mas eu trabalho muito, muito, muito com adolescentes e adultos também, e utilizando contos, tá certo? Porque as minhas atividades, elas sempre partem da utilização de contos, de narrativas. E depois eu vou explicar por quê. Bem, então, é importante desenvolver a educação emocional com as crianças? É importante, muito importante. Por quê? Porque a criança vai chegar a ser um adulto. E se esse adulto entra na vida adulta com uma base emocional mais equilibrada e mais desenvolvida, para ele vai ser muito mais fácil que a sua vida também tenha esse equilíbrio, ok? Mas sabemos que essa é uma realidade, hoje em dia é uma utopia, nenhum de nós possui um equilíbrio emocional real e eficaz, com o qual todos necessitamos trabalhar nas nossas capacidades emocionais. Então temos que trabalhar com crianças, com adolescentes, porque é uma outra fase muito importante e é uma fase onde existem muitas mudanças, com a qual a abordagem deve ser distinta, porém, partindo dessa base que é necessário trabalhar com eles também, com adultos, ok? Com adultos é muito importante também trabalhar a educação emocional e com os idosos, que entraram numa outra fase, que necessitam se reencontrar nessa fase que estão, ok? Sabemos que cada fase da vida é uma mudança e que em cada mudança desse período de vida nós devemos nos reencontrar e, portanto, devemos encontrar esse equilíbrio. E para isso necessitamos ter desenvolvido as nossas capacidades emocionais. E como podemos trabalhar ou onde podemos trabalhar essas atividades? Em escolas bíblicas dominical, por exemplo, ok? Podemos trabalhar em grupos de estudo bíblico, também com grupos de adolescentes, em reuniões de casais, atividades de evangelismo, grupos de jovens, grupos de mulheres, reuniões de homens, preparação para casamento. Olha só que importante a preparação para casamento, trabalhar o equilíbrio emocional, a educação emocional em atividades de preparação para o casamento. Preparação para missões também,
os missionários, tanto se vão viajar para outros países, como se realizam missões dentro da sua própria comunidade, devem ter as suas capacidades emocionais desenvolvidas, devem ter uma inteligência emocional equilibrada para poder lidar com as situações difíceis que encontrarão no dia a dia. E também em trabalhos sociais, ou seja, se essa entidade religiosa, seja qual for, ela realiza trabalhos na sociedade onde ela está inserida, ela deve, os seus voluntários, os seus trabalhadores devem estar preparados emocionalmente para isso, ok? E também se pode realizar atividades de educação emocional nas atividades sociais, ok? Vamos lá, e seguimos. Mas que tipo de atividades podemos trabalhar a educação emocional? Eu chamei aqui a primeira delas como atividade simples dentro de um grupo ou de outra atividade regular. Uma atividade simples, eu quero me referir a, por exemplo, já existe a Escola Bíblica Dominical. Eu sou professora de Escola Bíblica Dominical ou fui convidada para fazer uma atividade na Escola Bíblica Dominical. Tenho um tempo, mais ou menos, as escolas bíblicas dominicais, talvez 1 hora de atividade. Então, eu vou preparar uma atividade simples. Por que eu digo atividade simples? Porque não é uma oficina de educação emocional. É uma atividade onde eu vou inserir uma atividade de educação emocional, ok? Como, por exemplo, eu vou contar um conto e vou fazer alguma brincadeira que envolva isso, ok? Nas reuniões de adolescentes ou nas reuniões de casais me convidam para fazer uma participação, pois eu vou introduzir um jogo emocional, uma brincadeira emocional ou uma dinâmica que possa trabalhar e despertar esse conhecimento da necessidade do desenvolvimento emocional, ok? Também posso realizar palestras específicas nessas entidades, ok? Aqui, aqui quero dar uma dica. Eu realizo eu realizo atividades em entidades religiosas, mais de 20 anos, tanto com crianças, adolescentes e adultos. Mas faz há um tempo, mais ou menos 1 ano ou 2 anos, eu fui convidada para dar uma palestra para pais em uma entidade religiosa, ok? Eu fui convidada como profissional para dar uma palestra sobre a utilização dos contos na educação das crianças. E foi muito interessante, é a minha palestra estrela, as pessoas gostam muito, só que depois de ter dado a palestra, as pessoas vieram conversar comigo e disseram: olha, a gente gostou muito, estava muito legal, mas faltamos essa conexão com algum versículo bíblico ou com algum entendimento da nossa fé. E eu dei razão para eles no sentido de que quando você for realizar uma palestra dentro de uma entidade religiosa, tenha em conta o que eles pensam, o que é importante para eles, não somente o que você preparou ou o que você pensa, mas seja empático em relação às crenças desse grupo, ok? Então, isso é importante, ok? Então, você pode ser convidado para realizar uma palestra sobre a educação emocional para crianças, adolescentes ou adultos. Como é que eu realizo? Uma palestra através das entidades religiosas. Ou seja, você é um membro de alguma entidade religiosa e essa igreja ou essa entidade é convidada para ir num colégio ou ir numa associação e compartilhar uma palestra com as pessoas dessa associação ou desse colégio sobre educação emocional. Então, não é uma palestra na entidade, é uma palestra através da entidade onde você vai como representante. Você também pode fazer oficinas de educação emocional, que são, por exemplo, a base do meu trabalho realmente são oficinas. Eu sou oficineira, eu realizo muitas oficinas vivenciais, onde se vivenciam as emoções e trabalhamos a partir das emoções, ok? Trabalhamos com as emoções, vivenciando-as, experimentando-as e a partir daí aprendendo com elas.
A contoexpressão, por exemplo, a metodologia que eu ensino, ela é bastante interessante nesse sentido. Por quê? Porque nós vivenciamos, através dos contos e através das ferramentas da contoexpressão, que são 4, nós despertamos, nós conectamos com o emocional das pessoas que estão participando das oficinas e a partir desse despertar emocional, nós trabalhamos aspectos específicos da inteligência emocional. Por exemplo, podemos trabalhar a resiliência ou a tristeza. Ok? Então, primeiro nós vamos conectar com a tristeza, compreender a tristeza, acolhê-la. A pessoa vai sentir a tristeza, porque nós vamos vamos despertar esse conhecimento dela, ok? E depois nós vamos trabalhar para transformar essa tristeza ou essa vivência da tristeza em algo que pode ser a resiliência, o otimismo, essa aprendizagem sobre o sentimento, mas de uma forma vivencial. As oficinas, por exemplo, que eu realizo, costumam durar entre 1 hora até 2 horas, ok? Com o qual se pode trabalhar bastante. E trabalho com crianças, adolescentes, adultos, idosos, ok? E sempre buscando um objetivo específico, que é o despertar dessa educação ou desse conhecimento que existe dentro da pessoa e que necessita florescer. É uma metodologia muito respeitosa, onde a pessoa só vai entrar em um despertar se ela estiver preparada para aquilo, ok? E seguimos também um programa de educação emocional. Um programa é algo muito mais complexo. Eu também realizo programas de educação emocional, como por exemplo, eu realizei um programa de educação emocional de 8 sessões com um grupo de mães. Todas as semanas nós nos reuníamos e o nosso objetivo era trabalhar a consciência emocional desse grupo, prepará-las para poder reconhecer os próprios sentimentos e também trabalhar a empatia e a assertividade em relação, dentro do relacionamento delas familiar com os filhos, onde aprendessem a reconhecer os próprios sentimentos, os sentimentos dos filhos e também aprendessem a ser empático com eles e ser assertivos. Ok? Esses programas são muito mais complexos, requerem um trabalho mais grande, porque você tem que pensar no grupo que você vai trabalhar, pensar na temática que você vai desenvolver, o objetivo, como fazer, preparar todo um ambiente. É um trabalho muito, muito mais complexo, mas é fascinante, 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 principalmente quando se trabalha com adultos, é maravilhoso. Também realizei um programa de educação emocional para crianças com TDAH. Trabalho muito com crianças com TDAH e foi maravilhoso também, porque nós trabalhamos toda essa emocionalidade da criança que tem TDAH, que é bastante complexo, mas também pode ser uma experiência muito agregadora, tanto para quem está participando como para quem está compartilhando ou para quem está realizando. Como no caso, eu era a pessoa que estava realizando, cresci muito e aprendi muito também com essa oportunidade. Ok? E seguimos. Mas o que é inteligência emocional? Daniel Goleman, quem nunca escutou falar de Daniel Goleman, tenho aqui um livro dele, tenho mais de um livro dele, obviamente. Aqui meus livros estão tem um que está em português, que se chama Daniel Goleman, Trabalhando com a Inteligência Emocional, ok? Tenho esse e tenho o clássico dele, que é a Inteligência Emocional, que esse é o clássico dele, ok? E Daniel Goleman, ele considera que a inteligência emocional é a competência que as pessoas têm para se automotivar e fazer face às frustrações, para controlar os seus impulsos, adiando o prazer da recompensa, para fazer autorregulação do estado de espírito, impedindo que o desânimo controle ou reprima a capacidade de pensar, fomentando ainda os sentimentos de empatia e de esperança. Ok? É muito importante saber o que é inteligência emocional. O conteúdo da inteligência emocional.
Aqui eu gostaria de dizer que existem muitas teorias, Daniel Goleman não foi o primeiro que falou, nem foi o último. Existem muitas teorias sobre a inteligência emocional e sobre o conteúdo da inteligência emocional. É bastante amplo, alguns têm um material bastante amplo, mas para mim, na minha opinião, essas quatro bases, essas quatro pernas da inteligência emocional são as mais importantes e são as que eu desenvolvo mais no meu trabalho, porque assim também é mais efetivo, ok? O primeiro deles é a consciência emocional, depois temos a regulação emocional, a autonomia emocional e competência social. E agora nós vamos ver cada um deles. A consciência emocional é a capacidade de reconhecer um sentimento no mesmo momento em que aparece, o que constitui a pedra angular da inteligência emocional. Bem, a competência, a consciência emocional é a capacidade de reconhecer um sentimento naquele momento em que estou vivenciando, não depois. Não é que eu tive um acesso de raiva, eu quebrei as coisas e gritei com as pessoas porque eu tive raiva. Ou seja, reconhecer o sentimento depois que eu experimentei ou depois que eu esfriei a cabeça. Não, não é isso. A consciência emocional é experimentar um sentimento e ter consciência dele naquele momento em que eu estou vivenciando esse sentimento, ok? Eu estou vivenciando uma emoção e transformei essa emoção em um sentimento. Eu tenho consciência dessa emoção, dessa emoção. Então, eu tenho um sentimento que é esse, que é a raiva, ok? Que é a ira ou é a tristeza. Tenho consciência. Eu trago essa emoção por consciente e compreendo essa emoção. Por que é a pedra angular da educação emocional, da inteligência emocional? Por quê? Porque eu só posso trabalhar naquilo que eu tenho, que está no meu consciente, que eu tenho consciência, ok? Então, para que eu possa trabalhar a regulação emocional, a autonomia emocional, eu tenho que primeiro ter consciência da minha emoção, do que eu estou experimentando. Por isso que ter consciência, trabalhar a consciência emocional com crianças, adolescentes e adultos é muito importante. E nós vamos hoje ver algumas atividades que podemos trabalhar isso, ok? E seguimos. Também temos a regulação emocional, que é a capacidade que nos permite de controlar a expressão de nossos sentimentos e emoções e adaptá-los ao momento e ao lugar. É aquela capacidade em que eu posso sentir a emoção, ok? Posso sentir, eu tenho consciência dela, eu sei que eu estou experimentando um sentimento, como por exemplo a raiva, e eu consigo adaptar, eu consigo regular. Regulação emocional não significa repressão emocional. Ou seja, não significa que eu vou reprimir o meu sentimento, ok? Significa que eu vou adaptá-lo, eu vou direcioná-lo de alguma forma, de uma forma que não me prejudique e que não prejudique a outras pessoas, ok? Inclusive, eu posso utilizar essa energia de alguma forma para poder me beneficiar, tá certo? Como, por exemplo, eu quando tenho muita raiva, eu estou em casa, passou alguma coisa que me deixou com muita raiva, e essa energia da raiva, a gente sabe que é uma energia muito poderosa, ela é muito forte. O que eu faço? Eu aproveito essa energia, aproveito que eu tenho tanta energia e vou limpar a casa, vou fazer alguma coisa na casa. Olha, gente, e eu nunca limpo a casa mais rápido como quando eu tenho raiva. Tá certo? E na verdade é bastante eficaz. Eu consigo liberar essa emoção e essa energia e é muito eu utilizo essa energia que algumas pessoas pensam é uma energia má. Não é uma energia má, porque não existe sentimento bom e ruim. Existe sentimento negativo e positivo, ou seja, que é como eu observo esse sentimento, ok? Então seguimos. Então, a regulação emocional é a capacidade de adaptar os sentimentos que eu estou vivenciando. E seguimos, porque agora vamos com a autonomia emocional. Vamos ver o que é autonomia. É o conjunto de características, de habilidades relacionadas à autogestão emocional, cujo objetivo é evitar a dependência emocional. Vamos aqui e vamos ver de uma forma prática, através de uma vivência, alguma experiência prática, uma experiência minha. Quando meu filho tinha uns 3, 4 anos, foi quando eu entrei em todo esse mundo da educação emocional e comecei a trabalhar com ele a gestão das emoções.
que ele ficava muito nervoso. Eu tenho um menino que tem TDAH. Eu ensinei para ele que quando ele estivesse muito nervoso, que ele estivesse alterado, eu iria dar um abraço nele e ele iria se tranquilizar, ok? E realmente era efetivo. Abraçava ele e conseguia se tranquilizar. Como nós tínhamos um bom relacionamento, temos um bom relacionamento com o colégio, cada coisa que funcionava em casa, nós explicávamos para a professora e vice-versa. Eu expliquei para ela isso, e quando ele tinha algum problema no colégio, em que ele se alterava, a professora ou a professora mesmo pedia para algum coleguinha dar um abraço nele e ele se tranquilizava. Então eu comentei essa circunstância com um amigo, dizendo, olha só que legal, está funcionando, o Alejandro está conseguindo se controlar. E o meu amigo disse, não, é legal, é um processo, ele já começou um processo, né, de regulação emocional, mas você também tem que trabalhar a autonomia emocional dele, porque nem sempre ele vai estar num ambiente onde alguém possa abraçá-lo. Às vezes ele vai se alterar e o ambiente será hostil e ninguém vai compreender ou vai querer dar a ele um abraço, com o qual, se ele não aprender a autogerir as próprias emoções, ele não vai conseguir regulá-las. Então, a autonomia emocional é a capacidade que temos de autogerir as nossas emoções, não estar dependendo de outras pessoas. É um processo, ok? Não estou dizendo que outras pessoas não possam nos ajudar, todos necessitamos da ajuda de outras pessoas em muitas ocasiões para nos tranquilizar, porém, também temos que desenvolver a nossa autonomia emocional, ok? Porque às vezes vamos estar em algum lugar onde não temos ninguém que nos tranquilize, então nós vamos ter que aprender a gerir as nossas próprias emoções, a autonomia emocional. E seguimos com a última delas, que é a competência social, que é a capacidade de reconhecer as emoções em outras pessoas e saber como manter relacionamentos interpessoais satisfatórios. Ou seja, é aprender a viver em sociedade. E na competência social nós temos essas duas pernas, essas duas bases que são muito importantes, que são empatia e assertividade, ok? A empatia é a capacidade de se colocar no papel do outro, ok? De poder compreender a vivência que o outro está experimentando. Não, isso não significa que eu tenho que estar de acordo com ele, mas sim que eu tenho que compreender que ele pode estar vivenciando isso pela sua circunstância de vida, ou seja, ser empático, compreendê-lo, ok? É muito importante nas relações sociais ser empáticos. E ser empático às vezes não é tão difícil como quanto ser assertivo. Por quê? O que é ser assertivo? Ser assertivo é respeitar o outro, mas sem deixar de respeitar-se a si mesmo. Ou seja, é poder expor os meus pensamentos, as minhas crenças, as minhas ideias de uma forma efetiva, de forma respeitosa, ok? Sem ofender o outro, ok? Mas também sabendo que é importante para mim expor quem eu sou, expor as minhas ideias, saber escolher o momento, o lugar, saber como falar, como se expressar, sem ofender o outro e sem me aniquilar, ok? Buscar esse equilíbrio entre o outro e eu. E isso é assertividade. Algumas pessoas são muito empáticas e pouco assertivas, com o qual é um pouco problemática, porque você sabe compreender o outro, mas não consegue se expressar. Ou às vezes se expressa com muita sinceridade e ofende o outro. Então, tem que buscar desenvolver a capacidade, a competência social, ok? É muito importante buscar esse equilíbrio, esse centro, ok? E por isso que é importante, por exemplo, nas entidades religiosas, ter a empatia desenvolvida e a assertividade equilibrada é muito importante. Esse equilíbrio entre empatia e assertividade é muito importante nas relações onde envolvem a nossa fé, não é verdade? É muito importante, ok? Então, seguimos com isso? E vamos lá. Seguimos com a nossa... Seguimos aqui com nosso estudo, ok? E por que por meio de histórias? Eu disse no princípio que nós utilizaríamos histórias, parábolas, contos, fábulas. Por quê? Porque o ser humano é um ser narrativo, ou seja, nós possuímos dentro de nós
essa importância, esse fio histórico, não é verdade? Nós somos seres humanos e nós temos dentro de nós esse processo narrativo, princípio, desenvolvimento, onde tem o crescimento, as lutas, as dificuldades, a aprendizagem, as vitórias, e foram felizes para sempre, ou seja, nosso final, a morte, ou seja, nós começamos, princípio, meio e final, como nos contos. Era-se uma vez, sair para lutar e tal, e foram felizes para sempre, ok? E por que esses gêneros literários estão compostos de metáforas? E as metáforas, elas são muito importantes na vida diária do ser humano. Por quê? Porque as metáforas, elas explicam de forma muito mais simples, muito mais próxima, conceitos que são muito complexos, como a vida, a morte, o perdão, quantas coisas compreendemos somente através de metáforas, não é verdade? Que é muito mais fácil. Bem, e nós vamos ver, eu vou explicar de forma prática para vocês, vou mostrar um exemplo para que vocês possam compreender isso, tá certo? E agora, e como eu vou explicar isso? Pois eu vou explicar através de um conto. Porque agora nós vamos tentar aplicar atividades para aplicar a educação emocional nas entidades religiosas, tá certo? Eu quero mostrar para vocês esse meu livro, que a Carlota Não Quer Falar, aqui está. Aqui você vê ele também. Ele foi publicado primeiramente na Espanha, ele está publicado também para Portugal e no Brasil pela editora Grafar, tá certo? Está publicado no Brasil pela editora Grafar. Ele não é um conto com fundo religioso, porém, muitas igrejas, muitas entidades religiosas em geral utilizam esse livro. Por quê? Porque ele tem alguns princípios que são bastante interessantes, como o perdão, como o remordimento, como o arrependimento, ok? E também para ajudar a desenvolver a inteligência emocional. Trabalha a consciência emocional e a regulação emocional, tá certo? E vamos lá. E agora eu vou dar uma dica de como utilizar. E se pode utilizar com crianças, adolescentes e adultos. Aí você diz, mas eu conto, e é um conto simples, como é que eu vou usar isso com adolescentes e adultos? Pois olha, nesse programa de educação emocional para mães, que eu disse para vocês que eu realizei, eu utilizei o conto, porque as mães têm que aprender, as mães, os pais têm que aprender a importância delas e deles falarem dos sentimentos. Porque muitos adultos reprimem os sentimentos. E é importante, porque olha só o título, Carlota Não Quer Falar. Quantas mães, quantos pais, quantos adolescentes que estão reprimindo os sentimentos não querem falar, como a protagonista desse conto. Inclusive, eu fui uma vez dar uma palestra para um grupo, em uma livraria no Brasil, na última viagem que eu fiz ao Brasil, e depois de ter dado a palestra, tivemos uma conversa com os participantes, e uma das participantes, que era uma professora, disse, olha, durante bastante tempo eu fui uma Carlota, eu fui exatamente assim. Isso trouxe bastante problemas para minha vida, tanto que eu me divorciei, exatamente porque eu não sabia expressar os meus sentimentos. Não sabia, não falava, não expressava. Para você ver como é importante trabalhar isso com crianças, adolescentes e adultos. Outro dia, uma professora utilizou Carlota com um grupo de adolescentes e foi muito lindo, gente. Eu recebi uma série de cartas desses adolescentes explicando como tinha sido importante para eles trabalhar com a Carlota, o que eles tinham aprendido. Então, é possível trabalhar? É possível trabalhar. Além disso, eu tenho um programa de educação emocional que distribuo gratuitamente. Aqui está, ok? Só pode ver, se é bem grossinho. Aqui, ó, tá vendo? Cheio de atividades, tem a parte teórica, onde explica a importância dos contos na educação e na terapia, e várias atividades que eu explico como fazer, inclusive vários modelos de atividades que pode fazer, jogos que pode fazer com adolescentes também, tá certo? E com adultos, tem vários jogos. Bem, e eu também tenho uma oficina de educação emocional utilizando este conto. E agora eu vou explicar mais ou menos como eu utilizo essa oficina, como eu aplico essa oficina. E se vocês tiverem interesse em material, o conto se compra através da editora Grafar, no Brasil.
E vocês podem me escrever e pedir o projeto de educação emocional que eu envio gratuitamente para você. E também está disponível no meu blog a oficina de educação emocional da Carlota, onde você tem o passo a passo de como aplicar essa oficina em grupos, tá certo? E pode ser utilizado também de forma individual. Muitos psicólogos utilizam aplicando no atendimento clínico, ok? Então, como eu começo, quando eu vou aplicar a oficina com um grupo, às vezes um grupo de crianças, um grupo de adolescentes, como eu começo? Primeiro eu chego naquele grupo que às vezes nem me conhecem para nada. Então, a primeira coisa que eu acho importante é que eles me conheçam um pouco, que eles saibam quem eu sou, que eles saibam quem é essa pessoa, não é verdade? Eu sei, isso é muito importante. Então, criar essa conexão emocional. Então, eu começo contando para eles, aqui, eu vou mostrar para vocês, aqui, conexão emocional que estabeleço com esse grupo. Eu mostro para eles, aqui eu vou mostrar para vocês o que é. É um tapete que a minha mãe fez, todo de crochê, enorme. Eu digo para eles que esse tapete de crochê enorme foi minha mãe que fez e ela mandou de um lugar. É o meu tapete mágico, porque é o meu tapete mágico da imaginação. Mágico nesse sentido, ou seja, que ele me ajuda a ter imaginação. Mas que eu preciso de combustível para manter a minha imaginação criando contos. E que para isso eu necessito que eles me ajudem a colocar esse combustível. E esse combustível nada mais é que amor. O amor que eles podem compartilhar comigo. Então, eu distribuo fitinhas. Aqui na minha mão você vai ver umas fitinhas onde eles devem escrever o nome deles. E eles devem colocar a fitinha no tapete. Como você pode ver, tem muitas fitinhas, porque eu não tiro, depois de cada atividade eu deixo as fitinhas aí. Eu digo para eles que esse tapete viaja comigo em todos os lugares onde eu vou fazer as apresentações e que eles vão comigo. Em cada lugar onde eu vou, eles vão comigo porque a fitinha deles me acompanha. E eles gostam muito disso porque é muito amoroso, né? Saber que a pessoa te leva junto com ela. Então, eu já rompo aquela primeira barreira do desconhecimento aplicando uma atividade tão simples como essa. E depois eu entro nas metáforas e utilizo uma metáfora sensorial para que quando eu utilizo as metáforas dentro do conto, as crianças ou os adolescentes ou os adultos possam compreender de uma forma muito mais ampla. Eu pego um balão, tá certo? E digo, eu vou encher esse balão. Quando eu vou aqui mostrar para vocês, aqui estou eu enchendo o balão, eu digo para eles assim, quando vocês acharem que está muito cheio, vocês me avisam que eu paro. E começam a encher o balão, aí eles começam, quando está se engrandando, eles começam, para de encher, vai estourar. Eu digo para eles, não estoura não, isso estoura. Isso é um mito. O balão não estoura. Assim, não, vai estourar, vai estourar. Você vê a importância? Porque no conto, eu utilizo a metáfora do balão dizendo que quando a Carlota está cheia como um balão. Porque nós também muitas vezes estamos cheios com um balão até que acontece. Que nós estouramos. E quando estouramos, o nosso balão emocional produz muito, muito barulho. Não é verdade? Então, utilizo essa metáfora, vou enchendo. Às vezes eu deixo estourar, dependendo do público. Quando eu vejo que o público que tem criança e que, sobretudo quando tem criança, que as crianças se assustam mais, o que eu faço é isso daqui, olha só. Eu solto o balão e o balão sai voando, tá certo? Porque às vezes também, e sai voando e pode bater em alguém, isso é legal, porque o emocional também é assim, quando você se enche, enche, enche e não vai liberando ar, o que acontece é que você ou vai sair, vai explodir e que vai provocar um problema no seu relacionamento com outras pessoas, ou então vai sair batendo em tudo quanto é lugar, que também pode ser um problema, tá certo? E depois eu mostro para eles também essa caixinha aqui, vou mostrar para vocês. Aqui está essa caixa, que tem um coração no centro, ok? E digo para eles colocarem a mão dentro e me dizerem se sentem o que está dentro. E vou fazendo pergunta para eles. É duro? É frio? E depois eu pergunto, o que tem aqui dentro? Aí eles dizem, é uma pedra. Aí eu tiro, realmente é uma pedra. Olha só, é uma pedra grande, pesada. Agora imaginem vocês levarem essa pedra durante horas numa mochila. Vocês gostariam de dormir utilizando essa pedra como travesseiro? Vocês gostariam de levar essa pedra na mochila? Agora, quantas pessoas vão guardando o que sentem
e isso vai se tornando uma pedra. Bem, e por que eu utilizo essas duas metáforas? E é importante porque eles experimentam essas metáforas, eles tocam a pedra e gostam muito, tanto criança como adolescente como adulto. É muito legal, gente. É muito efetivo, tá certo? E vamos voltar para lá. E depois eu começo a contar o conto, tá certo? Aí eu utilizo as minhas lâminas, utilizo o livro e começo a contar o conto. Eu digo para eles, olha, agora eu vou contar o conto de uma menina que necessita da ajuda de vocês. Ela se chama Carlota e digo, Carlota tem dificuldades para falar sobre o que sente. Guardou tantos sentimentos dentro de si que se sente cheia como um balão e pesada como uma grande pedra. Você gostaria de ajudá-lo? Quando eu pergunto isso, gente, todas as crianças, adolescentes, adultos, seja quem for, queiram ajudar a menina. Porque a menina se sente pesada como uma pedra e cheia como um balão. E eles compreenderam o problema de estar cheia como um balão e pesada como uma pedra através da metáfora que eu utilizei anteriormente, ok? Então, eu fiz essa conexão entre o sentido da metáfora sem ter explicado nada, ok? Isso é importante, eu não expliquei nada, eu simplesmente fiz com que esse grupo vivenciasse essa experiência. E depois, o conto ele vem com uma série de problemas, tá? É uma série de problemas que pelos quais a Carlota passa. A Carlota vai passando por uma série de problemas. O primeiro problema dela, é esse aqui. Observe, eu peço para eles observarem. Observe, os olhos da Carlota brilham como se fossem duas línguas de fogo. Sabe o que? Aí eu digo para eles, sabe o que aconteceu? Olha só, a Carlota foi no parque brincar, como qualquer criança, ou como quando vocês, adultos, também vão por aí, vão por aí de passeio. O que aconteceu? Que ela estava ali e um menino incomodou ela. Agora, olhem para Carlota. O que vocês acham que ela está sentindo? Observe que eu não dou as respostas. Essas respostas que estão ao lado são mais de ajuda realmente para quem está contando que para quem está vendo. Porque, na verdade, eu não digo, ó, ela sente raiva ou ela sente vergonha. Eu nunca digo isso. Eu digo o que vocês acham que ela está sentindo. E se eles vão muito perdidos, eu vou direcionando um pouco, mas sempre partindo de perguntas, despertando. Eu digo para eles, olha só, vamos experimentar. Faça essa cara que ela está fazendo. O que vocês acham que ela está sentindo? Aí eles dizem, alguns dizem, ela tem medo. Ah, vocês acham que ela tem medo? Por quê? Aí eles acabam compreendendo que ela tem raiva. Né? Eles dizem, ela tem raiva. Eu falei assim, ela tem raiva, é verdade. O menino incomodou ela ficou chateada com o menino e tem raiva do menino. E o que vocês acham que ela deve fazer? Aí eu brinco com eles. Vocês acham que Carlota deve bater no menino? Porque talvez se ela bater, toda essa raiva dela vai embora. As crianças, elas são muito boazinhas. Elas sempre dizem, não bate no menino. Adulto, olha, gente, é sapeca. Adulto diz, não bate mesmo no menino, assim vai a raiva embora. Porque adulto gosta de brincar com essas coisas. Mas as crianças sempre são muito mais corretas. As crianças dizem, não, bater no menino não, bater no menino não. Então o que vocês acham que ela deve fazer? Ela deve falar com o menino. Então eles vão dando ideias do que elas devem fazer. E aqui nesse ponto é onde eu quero trabalhar o perdão. A ira e o perdão. O que é a ira e o que é o perdão. Agora, eu vou explicar o que é o perdão para um grupo de crianças. É um conceito muito complexo. Você pense, como você explicaria para uma criança o que é o perdão? Como você explicaria para uma criança? Eu utilizo uma metáfora. Porque sempre quando eu vou, as pessoas me dizem, eu explicaria para uma criança que perdoar é conversar com outra pessoa, é dizer para ela que você perdoa. Não, isso é muito racional. Na verdade, você pode explicar, a criança vai assumir racionalmente, mas realmente não vai interiorizar, não vai introjetar e não vai compreender de uma forma efetiva a importância de perdoar e realmente o que é o perdão. Então, eu utilizo uma metáfora, tá certo? Então, o que eu faço é que eu vou explicar através de uma metáfora, tá certo? Então, eu digo para eles primeiro que a ira nos faz desejar que aconteçam coisas ruins com a outra pessoa, mas o perdão ele é diferente. Aí eu digo para eles assim, olha só, quero que vocês imaginem um dia de muito calor, muito, muito calor. Imaginem. Quando vocês têm calor, o que vocês fazem? A gente sua. Vocês suam. É bom suar? Não, é horrível.
Vocês como é que se sentem suando? Ai, pegajoso, é desagradável, é muito ruim estar suando, sentir muito calor é muito desagradável. Aí eu falei assim, então tá bom. Agora imagina que eu levo vocês numa praia. Vocês olham a praia, aquele marzão. O que vocês vão fazer? Vão ficar ali olhando o mar ou vão se jogar no mar? Ah, não, a gente vai correr e vai se jogar de cabeça no mar. Assim, beleza, vocês se jogaram de cabeça no mar. Aí vocês estavam suados com calor. Quando vocês se jogaram no mar, o que sentiram? E a gente sentiu fresquinho. Olha só, já está vivenciando aquele momento, porque partiu de um conhecimento prévio, ok? Partiu de um conhecimento prévio que já estava neles. A gente sentiu fresquinho. É agradável, é bom. Já deixou de suar. Aí eu explico para eles. Pois assim é o perdão. O perdão é como um banho de mar no dia de calor. Nos faz sentir com que a alma seja fresquinha, agradável. E perdoar é bom para mim e é bom para o outro. Porque quando a gente está com calor, que a gente está agoniado, aqui é ruim para nós. Agora, quando a gente banha o nosso corpo com o fresquinho do mar, é bom, verdade? Pois banhar a nossa alma com o fresquinho do perdão também é bom para nós. Então, perdoar é bom para o outro, mas também é bom para nós. Vocês compreendem como podemos explicar coisas muito complexas através de metáforas? Pois então, e através desse conto existem várias situações, todas, várias situações onde podemos trabalhar tanto o medo versus a confiança, o arrependimento e a diferença entre remordimento e arrependimento, muito importante para trabalhar nas entidades religiosas. E depois também, esse livro ele vem com esse jogo daqui, tá vendo? Que é um tabuleiro, que se chama O Ludo das Emoções, que se joga com 30 cartas, com situações reais, da vida real, aqui está, com perguntas, onde cada vez que cai no globinho, se tira uma cartinha e se conversa. E é muito legal para os pais brincarem com as crianças, é muito legal para jogar dentro da escola bíblica ou nas atividades de adolescentes também, para que eles possam conversar sobre essas temáticas, porque muitas dessas temáticas são temáticas que vivenciam os adolescentes também e que os pais vivenciam também. Você pode fazer atividades, uma oficina entre pais e filhos, também já realizei, que é muito bacana. Então, a Carlota é um material muito interessante para utilizar. Eu vou trazer outros materiais, essa só foi a primeira aula, ok? Eu vou trazer outros materiais também. Você pode encontrar o meu livro Carlota Não Quer Falar. Se você está no Brasil, você pode comprar pela editora Grafar. Vou deixar abaixo o link para você buscar esse livro. Você pode me escrever e pedir o projeto de educação emocional e envio para você gratuitamente. Se você está em Portugal ou algum outro país da Europa, você pode entrar em contato comigo, porque a editora Sara Alejandria, ela envia fora da Espanha também. Se você é um brasileiro vivendo na Espanha, também está disponível Carlota Não Quer Falar em castelhano, ok? Então é isso. Nós vamos trabalhar mais temas. Como você vê, o vídeo de hoje já estamos quase 1 hora de vídeo, não é verdade? Mas por quê? Porque eu queria ensinar para você exatamente a importância de trabalhar a educação emocional nas igrejas, nas entidades religiosas, através das entidades religiosas. Você pode utilizar Carlota para fazer atividades no seu bairro, através da sua entidade religiosa, tá certo? Trabalho social com essas crianças que estão por aí, com esses adolescentes. Você que é professor pode utilizar na sala de aula também, tá certo? Vou trazer outras atividades que não vão estar baseadas somente nos meus livros. Você observa que às vezes eu misturo castelhano tem um sotaque estranho, né? Porque eu vivo na Espanha já há 15 anos e às vezes eu misturo o castelhano com o português. Bem, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. E também quero convidar você para fazer o meu curso, tá certo? O curso online de conto-expressão. Esse curso custa R$750 no Brasil e R$150 em outros países. 150 euros, perdão, fora do Brasil. Agora, se você assistiu esse vídeo, ok? Você me escreve, você diz, olha, Claudina assistiu o vídeo. E eu gostaria de fazer o curso. E eu vou fazer uma oferta para você. Esse curso que custa R$750, eu faço para você por R$500, tá certo? É um curso muito bom, onde você vai aprender a utilizar a conto-expressão,
tá certo? A utilizar as ferramentas, os contos terapêuticos. Se você é psicólogo, você pode aplicar na prática clínica. Se você é educador, você pode aplicar educação emocional através de contos nos colégios. Se você é coach, se você é terapeuta, ok? Você vai aprender a criar oficinas de educação emocional, a criar atividades conto-expressivas, tá certo? E aplicá-las. É um curso muito bom, todos os meus alunos ficam bastante felizes de ter participado do curso. Eles sempre dizem que pelo preço que pagam vale muito a pena, ou seja, que o preço, a qualidade supera muito, muito o preço, porque tem muito material. Eu sempre converso muito com os meus alunos. E é isso daí, gente, porque a minha filha está entrando por aqui, né, filhinha? Oi, meu amor. Sim, exatamente. E eu vou me despedindo de vocês agora, tá certo? Um grande abraço.